Tem uma decisão que você já adiou umas 12 vezes. Eu já fiz muito disso, sabe? De adiar a academia ou de começar um novo projeto e daqui a algum tempo, pouco tempo depois, já não ter disciplina suficiente para manter aquilo, ou uma dieta, ou uma situação, seja lá o que for, uma conversa com alguém que você fica adiando e adiando e adiando e adiando e parece que você nunca tem a força de vontade para executar. Bom, normalmente a gente cria a seguinte explicação para situações como essa. Olha, eu não sou uma pessoa disciplinada, eu não tenho força de vontade o suficiente, olha, eu me sabotei. Essas são frases que parecem explicações bem plausíveis para esse tipo de situação, mas que na verdade são explicações rasas. E eu quero realmente aprofundar um pouquinho mais para a gente entender por que a gente quer tanto determinadas coisas e a gente não consegue executá-las. Por que a gente diz que deseja determinadas realidades, mas na prática a gente não consegue colocar aquele plano em ação? Ou quando coloca o plano em ação, a gente não dura tempo suficiente para que aquilo mature, para que aquilo se transforme num verdadeiro hábito dentro da gente, para que aquilo de fato amadureça e se transforme parte da nossa identidade. E o pior, né? Quando a gente não consegue realizar aquilo que a gente desejou e deu um passo naquela direção, daí vem toda aquela carga de culpa, de tristeza, de autopunição, do tipo, eu sou um bosta mesmo, sou uma pessoa que não merece respeito mesmo, afinal de contas, eu não consigo nem executar aquilo que eu disse que ia fazer. E a gente começa a se punir com palavras pejorativas e acabar com a nossa própria identidade nesse sentido. Tem um pesquisador de uma área bem interessante da psicologia chamada fenomenologia. É um pesquisador chamado Matthew Radcliffe. Ele vai explicar que o que faz uma pessoa tomar uma decisão relevante, que faça sentido e se manter nessa decisão, tem a ver com aquilo que ele vai chamar originalmente de background feelings, ou seja, é como se fossem os sentimentos de fundo. É aquilo que está antes de acessar a nossa razão. É mais ou menos assim. Você não vai para a academia e se mantém nela porque você se convenceu da importância dela. Em geral, o autoconvencimento ou convencimento teorizado, ele não tem esse poder de nos manter na decisão. Muitas vezes, a gente realiza coisas pontuais a partir desse sistema de autoconvencimento, mas o que de fato muda a chavinha aqui dentro tem a ver com esse background feelings, tem a ver com esse estado interno, que tem muito mais a ver com a experiência de ser, com os vínculos e as conexões que aquilo causa ou cria em nós. Você já viu pessoas que já passaram por experiências de mudanças radicais? Que você diz assim, nossa, a pessoa ela era de um jeito e de repente algo mudou na identidade dela. Ela teve uma experiência profunda de uma determinada ordem, de uma determinada natureza, e aquilo teve o poder de mudar certas chavinhas dentro dela. Eu já tive experiências, né, desse tipo, e eu já vi pessoas assim com quem eu convivo ter experiências desse tipo, né? Tem até uma aluna querida que ela fala assim, nossa, professor, no ano passado eu te dava um monte de trabalho, né? Hoje parece que eu sou uma outra pessoa. E é bem interessante como essas coisas acontecem, né? E, claro, na fase da adolescência é uma fase de transição, então é natural que certas mudanças aconteçam, mas na vida do adulto não é apenas uma questão de se convencer, tem a ver com o buscar essa experiência que é anterior ao convencimento. É encontrar esse estado
que a gente poderia dizer que nos faz enxergar determinadas coisas como necessárias. E mais do que isso, de enxergar determinadas coisas como possíveis. Tem um outro pesquisador, que tem um nome bem difícil de pronunciar, inclusive, que ele estava estudando pessoas em depressão severa. O nome dele é Joseph Ledouche, é um neurocientista. E é muito interessante que, não, na verdade, quem estava pesquisando com pessoas depressivas severas, né, era o Radcliffe. O Joseph Ledouche, que é um neurocientista, ele vai dar uma contribuição também que vai complementar esse raciocínio, dizendo o seguinte, que normalmente quando a gente toma uma decisão de natureza mais permanente, essa decisão ela foi tomada anteriormente à nossa capacidade de narrar aquilo, de discursar sobre aquilo, de pensar racionalmente em relação àquilo. É como se fosse assim, existe um estado anterior ao nosso consciente, e é esse estado que vai proporcionar o ambiente da mudança. Por isso que quando a gente fica atacando apenas o comportamento em si, a gente fica como que numa roda de hamster. A gente tenta, não consegue, tenta e se frustra, porque é como se a gente estivesse lidando apenas com um sintoma. A gente tenta se convencer de que aquilo é importante, mas aquilo não realiza o bem que precisaria realizar. Porque está faltando essa transformação, essa mudança que é mais profunda, que é no nível do inconsciente. E aí, de repente, você pode até dizer o seguinte, olha, Rodrigo, então quer dizer que nós somos governados por esse estado de ser antes da nossa consciência, como se a gente fosse atores num teatro cujo roteiro já está escrito? Não necessariamente. Porque nós podemos também fazer movimentos conscientes que afetam também essas estruturas inconscientes. Muito se diz na psicanálise, né, de que nós precisamos trazer o que há inconscientizado para fora, para a gente elaborar aquilo e a gente poder se pacificar em relação àquilo que tinha sido recalcado, esquecido, guardado no inconsciente. Mas é verdade também que acontece o oposto. Existem movimentos do consciente que fazem a gente acessar esse inconsciente e mexer também nessas estruturas, nesse estado de ser mais profundo, que nos proporciona justamente isso, a possibilidade de realizar mudanças que não são fogo de palha, que não vão acabar na próxima segunda-feira, que não vão esmurecer com o passar da semana, entende? E aí, por isso que não faz sentido nenhum eu oferecer para você uma espécie de guia de como resolver o problema da falta de disciplina com essas regrinhas específicas, ou 3 passos para passar a fazer aquilo que você sempre quis fazer e não consegue. Isso tudo é muito raso, entende? Por isso que funciona apenas temporariamente. E se houver muita supervisão, se houver muito sistema de recompensa, se houver muito policiamento, e em geral policiamento de uma pessoa de fora, sabe? Para que você não tenha vergonha, por evitar a vergonha que você passaria ao admitir para essa pessoa que você não conseguiu mais uma vez, e isso se transformasse em vamos dizer assim, num ambiente propício para que as mudanças acontecessem. Então, tudo isso é muito superficial. Na verdade, a nossa maior busca é por compreender o que está nesse estado anterior à consciência. Então, a questão, trocando em miúdos, é o seguinte. A pergunta é, por que eu não consegui ir para a academia? Essa pergunta, ela pode ser respondida dessa maneira que eu falei anteriormente. Eu me autossabotei,
Ah, eu estava muito cansado. Ah, eu sou uma pessoa indisciplinada. A gente pode ir por esse caminho, mas isso não nos oferece força alguma, nem estado mental algum para alterar a realidade. Tão somente para narrar fatos ou para narrar aquilo que a gente interpreta a respeito dos fatos. O que vai nos dar poder de verdade para mexer com essas estruturas inconscientes é a gente passar a pensar por outro viés. Por exemplo, quando eu fiquei indisposto para ir na academia, o que é que o meu inconsciente estava querendo proteger? O que é que o meu estado mental estava, de alguma maneira, procurando fugir? Ele estava tentando fugir do quê? Por que que eu não consegui transformar o meu eu real e atual nesse eu que frequenta a academia? Qual é o estado de ser que me levaria realmente a essa frequência, a essa disciplina? Porque muitas vezes, racionalmente, a gente traça um plano. Porém, todo plano exige um nível de desconforto, de mudanças. E ainda que sejam mudanças positivas, elas trazem um nível de desconforto. Que, em geral, nós somos muito mais tendenciosos a fugir desses esforços e dessa situação desagradável, ainda que necessária, do que a encarar isso e dizer: isso aqui é importante para mim, eu vou levar à frente, porque com o passar do tempo, a nossa força de vontade vai diminuindo mesmo. Então, a pergunta mais inteligente a ser feita é: do que o meu sistema psicológico, do que a minha mente está tentando me proteger quando estou indisposto a realizar aquilo que eu me propus a realizar? Eu estou com medo das consequências? A resposta que vai sair daí pode ser uma resposta mais curta, direta, mais simples, do tipo: ah, é porque eu estava cansado. Ah, é porque eu escolhi ir para a academia num horário ruim. Ah, é porque eu trabalhei mais do que normalmente eu trabalho, por isso que eu fiquei indisposto e não fui. Pode ser que você traga uma resposta um pouco mais curta, mas pode ser que ao fazer essa pergunta para si mesmo, você comece a encontrar respostas que são respostas parciais e que mostram um caminho de reflexão mais profunda. Do tipo: se eu me tornar disciplinado do jeito que eu estou buscando ser, o que é que eu vou perder com isso? Quais são os aspectos da minha vida, ainda que sejam aspectos de conforto, de prazer em algum nível, que eu vou perder nesse processo? Qual vai ser o custo de eu me tornar essa pessoa que eu estou intentando me tornar? Normalmente é desse custo que nós estamos fugindo. Normalmente é esse bicho-papão que a gente não quer enfrentar. Normalmente é esse abismo do qual nós tememos profundamente encarar. E aí, como eu não estou dando uma receita de bolo, eu só estou propondo um caminho de reflexão e para realmente aprofundarmos um pouco mais naquilo que tem a ver com a base do nosso ser. É importantíssimo a gente entender, assimilar, que é justamente nesse estado de ser anterior à razão que a gente consegue fazer essas alterações. Os vínculos. Por que é mais fácil ir na academia em grupo e não sozinho? Por causa do vínculo que você estabeleceu com a pessoa com quem você vai para a academia. A experiência. Se você for para a academia e colher realmente um corpo mais bonito, que você se sinta bem,
Isso é um sistema que se retroalimenta, entende? Mas não foi a sua narrativa, foi a experiência que te levou à mudança efetiva e duradoura. Então, se a gente não criar um sistema de vínculos, não se colocar numa posição em que haja de fato uma experiência que promova recompensas práticas no nosso cotidiano, as transformações elas não acontecem. Elas ficam apenas no nível da superficialidade. E aí você vai para a academia e você até finge que você finge que está fazendo exercício físico. Porque a única recompensa que você quer tirar daquilo, ou que você estabeleceu para si, é a recompensa de postar nas redes sociais. Olha como eu vou na academia. Mas na verdade é você se enganando, é você, na verdade, mentindo para si mesmo e fingindo que acredita na própria mentira. Então, pense nisso, faça essas perguntas para si mesmo, do que a minha mente está tentando me proteger, qual é o custo desse negócio de fato e de verdade, quais são os benefícios secundários de não mudar, de não aderir a esse novo estilo de vida. Talvez esse caminho de reflexão muito mais profundo, e não apenas aquela mera resposta de me autossabotei, isso e aquilo, talvez esse caminho sim de reflexão vá te conduzir às respostas que você precisa para tomar as decisões mais importantes da sua vida. E é claro, se você precisa de acompanhamento nesse processo, quer uma ajuda prática, semanal, alguém com quem você possa contar as coisas que estão acontecendo e receber um feedback disso de maneira lúcida, para que você possa caminhar cada vez mais na direção do autoconhecimento, do automelhoramento, nesse sentido de ser uma pessoa cada vez mais parecida com o seu eu que faz sentido para você, a mentoria existencial está disponível a você. É o primeiro link aqui da descrição, é só tocar nele, você vai ler exatamente tudo que a mentoria oferece. Você pode também falar comigo lá pelo WhatsApp, e aí a gente pode marcar a sua primeira sessão na próxima semana, tá bom? Um beijo no seu coração.